encurvamento, há muito tempo encurvado, há muito tempo encurvada, mas nessa noite eu estou destravando todo encurvamento. É noite que Jesus está destravando, porque o encurvamento é como uma trava, é como algo, querido, que você está travado em uma posição, em um posicionamento. E o texto da palavra do Senhor vai nos relatar que esta mulher, ela era uma mulher que estava encurvada há 18 anos. E é interessante, irmãos, que quando o doutor Lucas, que aqui era o médico, era o doutor, e ele atendia como doutor, e como escritor também, ele escreve da seguinte maneira, que esta mulher era uma filha de Abraão. O que é uma filha de Abraão? Uma filha de Deus, uma filha da promessa. Ela também estava debaixo de uma extensão de bênção. Mas o interessante é que essa mulher, há 18 anos, mesmo sendo filha de Abraão, mesmo sendo filha de Deus, a palavra do Senhor vai nos relatar que ela vivia debaixo de um jugo. Ela vivia sobre a pressão de um jugo. E o texto vai nos relatando, o próprio Jesus cita que o próprio diabo, o próprio Satanás, havia colocado esse jugo sobre ela. E há 18 anos ela permanecia sob um encurvamento. Só que venha comigo no texto. 18 anos encurvada. Essa mulher, ela não nasceu assim. Se ela não nasceu assim, ela foi adquirindo o encurvamento ou o travamento, aonde o diabo travou ela em uma posição. Isso aqui é muito forte. O diabo travou ela em uma posição só. O texto vai nos relatar que ela olhava para baixo, porque o encurvamento dela, irmão, impedia ela de olhar para cima. Olha a astúcia do diabo. Ela havia 18 anos andando desta forma, sobre este jugo que ela carregava. Só que o interessante é que ela não nasceu assim. E o mais profundo, ela era uma filha de Deus. Aí eu quero começar a pregar com a igreja. E você vai questionar e também se perguntar: como um filho de Deus, que está debaixo de uma promessa, também está debaixo de um jugo? Há 18 anos. Imagine essa mulher, irmãos, carregando esse jugo. O diabo foi lá, encurvou ela em uma área a qual não permitia que ela tivesse uma visão ampla, porque o encurvamento fazia ela olhar para baixo e não para cima, causando com que ela não tivesse a visão do alto. Só que tem um detalhe, irmãos, mesmo essa mulher não conseguindo ter a visão do alto, olhando para o alto, ela continuava em direção aonde ela podia ser nutrida da palavra, aonde ela podia alcançar um milagre, aonde ela podia obter algo do Senhor, aonde ela podia ter suas forças renovadas. E sabe o que é mais interessante? É que eu e você reclamamos de tudo, resmungamos de tudo. Não vou para a igreja porque estou com a cabeça doendo, não vou para a igreja porque estou com a dor no braço direito, no braço esquerdo, não vou para a igreja porque hoje eu acordei meio gripada, eu estou meio assim. Aí eu vejo uma mulher com um encurvamento, não conseguia ter uma visão, a lá para subir a derraça, nem para
sinagoga. Todo sábado ela estava lá na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Aí colocamos impedimento em tudo, colocamos barreira em tudo. Jesus era mais um sábado a qual ele ensinava na sinagoga. Nós sabemos que os religiosos daquele tempo eram os fariseus, os publicanos, os doutores das leis. Pense nos camaradas religiosos, pense nos camaradas que faziam de tudo, mas de tudo para pegar Jesus. Tudo quanto era, de tudo quanto era jeito, eles estavam no jeito de pegar Jesus ali, de colocar Jesus numa situação estreita, porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não aceitavam a correção que Jesus estava trazendo, ou eles não aceitavam a salvação que estava vindo da parte de Jesus sobre a vida deles e sobre aquela humanidade. E eles viviam debaixo dos seus próprios preceitos, eles viviam debaixo das leis doutrinadas lá, das leis de Levíticos, da citada lá por Moisés. Eles viviam debaixo das leis e não tinha jeito, ninguém mudava aquilo dali, porque para eles, meu irmão, para eles era aquilo dali que estava certo, ninguém mais podia falar nada. Eles eram pessoas corretíssimas na visão deles, porém eram pessoas que tudo que faziam era para o seu próprio bem, tudo que fazia era para o seu próprio umbigo, tudo que fazia era para o seu próprio status, era para mostrarem e dizer: nós somos os religiosos que faz, nós somos os religiosos que cuida das viúvas, nós somos os religiosos que estamos aqui cuidando das sinagogas. Onde nós vamos encontrar isso, missionário? Dentro da palavra. Lucas, aqui no capítulo 7, nós vamos ver a cura do servo do centurião. O centurião, meu irmão, pense num camarada inteligente. Ele está com uma turma dentro da sua casa e o soldado dele está enfermo, acamado. Só que ele ouve falar que Jesus estava chegando em Cafarnaum. Olha o que ele fala. Ele manda os bajuladores ir primeiro falar com Jesus. Aí eles chegam lá e eles dizem assim: olha, o nosso Senhor é digno de que você vá até a casa dele. Só que é interessante que o centurião, ele não se sentia digno, porque ele exercia uma autoridade, mas ele entendia que a autoridade que Jesus trazia era maior do que a dele. Ele entendia que a autoridade que estava com Jesus, querido, era a autoridade máxima, era a primazia, era Protos, era a autoridade máxima do céu. Perto da autoridade dele, não era nada a autoridade dele comparada à autoridade de Jesus. Aí eles dizem assim, porque eles eram os religiosos: olha, ele é digno que você vá para curar o servo dele, porque ele é quem ajuda, é quem mantém as sinagogas. Detalhe do texto: eles estavam preocupados que se eles não convencessem Jesus, aí até lá eles iam perder o quê? A mamada. Porque eles eram camaradas que só pensavam no umbigo deles, mas eles não estavam pensando na extensão